sumo sacerdote Él tinha tenía isso. una diadema que decía: Ele tinha uma mita que dizia: Santidad a Jehová. santidade a Jeová. Yo entendí Eu entendi. que si yo quería consagrarme al Señor, Ele tinha uma faixa e ele entendeu que se ele quisesse consagrar ao Senhor, nuestra mente debe ser consagrada. nossa mente tem que ser ¿Qué quiere consagrada. decir eso? E o que isso quer dizer? Yo no voy a pasar tiempo Eu não vou passar tempo en cosas em coisas que vuelven mi mente vana y que distraída, torna minha mente vã e distraída. que vuelven mi mente superficial. Torna minha mente superficial. Hermanos, la realidad, la televisión, Irmãos, a televisão uno de los peores males que é tiene dos piores males es que tem. lleva nuestras E mentes leva a nossa mente a fantasiar fantasiar sobre cosas que no son reales, sobre coisas que não são que reais, no tienen que trascendencia. não têm transcendência. Muchas veces son inmorales, Muitas vezes são imorais, impías ímpias, y contaminan nuestra mente. contamina nossa mente. Y yo entendí eso hace muchos E eu años. entendi isso faz muitos anos. Entonces muchos no pueden leer la Então, Biblia, muitos que não podem ler a Bíblia, leer un buen libro Y leer un cristiano, buen libro o cristiano. cuando lo leen, ou quando lê, no tienen la capacidad de retener lo não que tem dice a ahí, capacidade de reter o que memorizarlo, diz, de memorizar, meditar en de él. meditar em ler. ¿Por qué? Por quê? Porque tienen una mente no consagrada. Porque tem uma mente que não é Si a su consagrada. mente se distrae, Se a sua mente é se distraída, entretiene ela se distrai, se perde en muchas cosas. em muitas Y coisas. cuando llega a lo esencial, Então, quando chega no essencial, es como un niño rebelde é como uma criança rebelde que no presta que atención. não presta atenção. Entonces, si usted quiere leer la Biblia, Então, se você quer ler a Bíblia, entenderla, y entenderla, memorizarla, memorizarla, meditarla, y meditarla, usted tiene que consagrar su mente. você tem que consagrar sua mente. Y consagrar su E mente consagrar sua mente es consagrarse, por ejemplo, é consagrar-se, por exemplo, a la guedeja a deixar a trança de la lectura da leitura crecer en su vida. crescer na sua vida. Pablo le dice a Timoteo: Paulo disse a Timóteo: ocúpate en la lectura. ocupa-te na leitura. Si hay algo desastroso, Se existe algo desastroso, horripilante, hermano, horripilante, detestable en el detestável cristianismo, no cristianismo, es ver al pastor é predicando ver o pastor pregando y usted notar que es una persona e ignorante. você notar, perceber que ele é uma pessoa ignorante. Si hay algo É detestable algo detestável en los líderes nos cristianos, líderes cristãos. cuando hablan, Quando eles falam, es que son personas é que ignorantes. são pessoas ignorantes. Si hay algo Se há detestable algo en detestável la alabanza no cristiana, louvor cristão, es que cuando usted mira las letras de las é que quando canciones, você olha a letra das canções, no tienen nada de contenido não bíblico tem nada de conteúdo bíblico y de verdad. e de verdade. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos un pueblo ignorante, Porque somos um povo un ignorante. pueblo que no conoce las escrituras, Povo que não conhece as un pueblo escrituras. que no conoce la historia de la iglesia, Povo que no conoce la un historia pueblo de la que no iglesia. conoce las doctrinas de la Povo que não iglesia, conhece as doutrinas un da pueblo que igreja. no conoce las herejías. Povo que não conhece as heresias. ¿Por qué? Por quê? Porque no tenemos hombres Porque não temos homens con la guedeja com a trança de consagración en la mente. de consagração na mente. Dice Oseas: Disse Oséias: mi pueblo se meu perdió está se perdendo porque le faltó conocimiento. porque lhe faltou conhecimento. Un pueblo sin conocimiento, hermano, Povo sem conhecimento es un pueblo que Satanás fácilmente pastorea. é um povo que Satanás facilmente pastoreia. Tanto es, hermano, Tanto que é assim, irmão, que en nuestros días que em nossos dias a los lobos aos lobos se les llama apóstoles. se chamam apóstolos. ¿Por qué? Por quê? Porque el pueblo no tiene la capacidad de discernir Porque entre o lo povo bueno, não tem capacidade de discernir entre lo bueno entre o bom y lo falso. e o falso. Yo recuerdo Eu me lembro de un joven en la de iglesia um jovem na igreja que los testigos de Jehová en el barrio le tenían miedo, que os testemunhos de Jeová lhe tinham medo. porque el hermano, Porque o irmão, a pesar de que era joven, apesar dele ser jovem, era un joven entregado a la palabra. era um jovem que se entregou à palavra. Y cuando sacaba la espada, E quando ele sacava a sua tenía una espada, espada afilada. era hermano. uma espada afiada. Hasta los hermanos de la iglesia le tenían miedo. Até os irmãos da igreja tinham medo. Porque el hermano cuando hablaba, Porque quando o irmão falava, cortaba. cortava.
Hermanos, necesitamos hombres Oh, irmãos, precisamos de homens y mujeres e mulheres consagrados consagrados, con la guedeja com uma trança de la da lectura, leitura, que puedan amar a Dios possam amar a Deus con toda su mente. com toda a sua mente. Es que Satanás es sutil, hermano. Porque Satanás é sutil, irmãos, En nuestra generación e em nossa geração estimula a los cristianos estimula os a cristãos un cristianismo de emociones, a um cristianismo de emoções, donde se sacrifica la mente. aonde se sacrifica a mente. Qué cosa astuta, hermanos. Que coisa astuta, irmãos. Mas yo debo amar al Señor Mas devemos amar o Senhor con nuestra mente. com a nossa mente. Nuestra mente debe tener una guedeja de consagración. Nossa mente deve ter uma trança de consagração.